no livro de Neemias, por favor. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Deixa abertinho aí, tá bom? Deixa abertinho aí. Vocês se lembram que na semana passada eu comecei a falar em caráter introdutório a vida desse homem que se colocou à disposição de Deus e que arregaçou as suas mangas para fazer a diferença em seu tempo, né? E eu fiz uma pergunta para vocês. Você está disposto a fazer a diferença? E parece até ironia, né? Numa época onde nós estamos falando sobre brilhar a luz de Cristo lá fora, levar o Evangelho para as pessoas, nós temos que ficar confinados. Mas nós podemos brilhar de outras maneiras. Nós podemos brilhar em casa, nós podemos brilhar na família, nós podemos brilhar até na internet, né? Já que tem tanta coisa aí para ser compartilhada, podemos brilhar na internet, não é verdade? Então hoje, mais uma vez, eu gostaria de fazer a mesma pergunta que eu fiz a semana passada. Você está disposto a fazer a diferença? Parte 2. Ok? E vai ter parte essa aqui, hein? Essa pergunta vai ter parte, vamos lá. Vocês vão ver. Então nós temos falado aí de ser sal da terra e luz do mundo, né? Afinal de contas, essa é uma ordenança do nosso Senhor Jesus. Foi Ele quem nos ordenou. Não foi uma orientação apenas, foi uma ordenança. Ele disse, vós sois, ou seja, além de ordenar, Ele ainda afirma. Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Agora vá e brilhe, vá e brilhe. E desde então eu tenho tentado chamar a atenção para a importância de sermos e fazermos diferença. Seja lá onde quer que estivermos, ok? Albert Einstein, ele disse a seguinte frase. A Paula falou dessa frase na mensagem dela outro dia. O Albert Einstein, ele disse o seguinte, que insanidade é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Isso é no mínimo insano. Você faz a mesma coisa e espera um resultado diferente. Não tem como. Nós precisamos fazer diferente se quisermos fazer diferença. Senão vai ser tudo a mesma coisa. Nós precisamos ser diferente. Então o livro de Neemias é um manual prático de liderança guiada por Deus. É uma obra-prima para os dias de hoje que nós temos vivido. O mundo nunca precisou tanto de uma liderança prostrada e orientada por Deus. E nós estamos passando por tempos tão difíceis, onde a incerteza, o medo estão tomando conta. O povo está desolado, se sentindo abandonado, deixados ao léu. É assim que o povo está se sentindo. Nós estamos passando por uma grande necessidade de restauração. A restauração na igreja, na família, nas escolas, no trabalho, na comunidade, na nação, na saúde, no mundo. Nós precisamos de restauração. Gostaria então de propor que nós estudássemos um pouco mais a fundo o exemplo desse homem, que se colocou à disposição de Deus para ser usado por Deus e para dar glórias a Deus. Vamos ler então Neemias 1, de 1 a 4. Neemias 1, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Amém.
Amém, Senhor Deus. Mais uma vez, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, nós te damos graças pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do seu povo de todas as maneiras, Senhor Deus. E que possamos aprender com este homem que se colocou diante de ti, diante da adversidade. Que possamos aprender, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração essa noite, Senhor Deus, mais uma vez. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Neemias, um líder consolador. Um líder consolador. Uma das primeiras características que vimos na vida desse homem, que se colocou à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus, e era um homem antenado. Ele estava conectado com o que estava acontecendo. Ele queria saber do que estava acontecendo com o seu povo. Ele queria saber o que aconteceu com os seus. Ele estava preocupado. Ficar antenado, ficar conectado, não é só hoje online. Ficar conectado é saber do que está acontecendo, ficar conectado com as notícias. Não ficar paranoico, é diferente. Paranoia é outra coisa. Eu estou falando é querer saber do que está acontecendo. Tenho certeza que todos vocês querem saber das suas famílias lá no Brasil, ou na Itália, seja lá onde for. Vocês querem saber como eles estão, vocês querem saber das notícias da sua cidade, vocês querem saber das notícias da sua família. Isso é estar conectado. Isso é querer saber, querer se importar com as pessoas. Isso é estar conectado. Ok? E esse homem comum se colocou à disposição de Deus. E Tozer, em um dos seus livros, ele diz que o seguinte, A.W. Tozer, ele diz o seguinte: Deus está em busca de pessoas normais para fazer o impossível através delas. Deus, ele faz o impossível através de pessoas normais. Ele fez isso na história. Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaac, ele fez isso com Jacó, ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Paulo, com Pedro, e faz isso comigo e com você. E fez com Neemias, e pode fazer comigo e com você também, ou não? Claro que pode. Então, nós vemos em Neemias um líder que orou e agiu. Nós vemos em Neemias um líder que falou e fez. Nós vemos em Neemias uma pessoa que planejou e que motivou. Que confrontou, mas que também consolou. Mas principalmente não buscou glória para si, mas ele buscou glória para o próprio Deus. O nome Neemias significa confortador ou consolador. Deus já tinha um plano para esse homem. Deus já tinha um plano para esse homem. Lembre-se, Neemias ele não foi influenciado pelo meio em que ele vivia. Ele provavelmente nasceu durante o cativeiro, ok? Do povo de Israel, cercado de influências pagãs e de deuses pagãos. Ele não foi influenciado por esse meio. Ele cresceu como homem comprometido com Deus. Provavelmente seus pais tiveram um papel fundamental. Ou se não eram seus pais, eram as pessoas que cuidou dele. Eles ensinaram a palavra de Deus. Eles ensinaram os costumes de Israel para ele. Será que nós temos feito isso com os nossos filhos? Será que nós temos ensinado a palavra de Deus para os nossos filhos? Será que nós temos ensinado em casa os nossos filhos? Será que nós temos feito isso? Neemias cresceu em terras estranhas, mas não deixou de estudar nem de conhecer a palavra de Deus. A ocupação de Neemias, seu cargo era de copeiro do rei. Eu já falei isso a semana passada um pouquinho. Um cargo de extrema confiança, um cargo que era para poucos. Só poderia ser ocupado por um homem íntegro, capaz e leal. Esse era Neemias. Ele cuidava de tudo que o rei comia e bebia. Tudo passava pela mão dele. Para evitar que o próprio rei fosse envenenado. Ou seja, ele colocava a vida dele em risco pelo rei que ele servia. Ele colocava a vida dele, a saúde dele em risco pelo rei que ele servia. Quando ouviu que seus irmãos tinham sobrevivido ao cativeiro, eles estavam passando por grande sofrimento e humilhação, quando nós acabamos de ler, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou. Sabe o nome disso? Empatia. Empatia. Ele se importou com a dor do outro. Isso é empatia.
Esse homem vivia na mordomia do palácio, concordam comigo? Ele vivia na mordomia do palácio, comia do bom e do melhor. Ele era escravo, era um servo, mas ele comia do bom e do melhor, tinha uma casa boa, tinha uma cama boa para dormir, ok? Tinha um lugar para descansar a sua cabeça, não preocupava com essas coisas. Ele estava mais ou menos, do lugar que ele estava a Jerusalém, são 1.500 quilômetros. É longe, longe. Mas ainda assim teve empatia do seu povo. Nós vemos hoje pessoas se achegando às outras, atrás de obter algo em troca. Pessoas ajudando umas às outras, ou oferecendo algo, porque quer algo em troca. Olha, eu dou com essa mão, mas com essa mão eu tiro. É isso que nós vemos hoje na nossa sociedade. Olha, eu te ajudo, mas ali na frente eu vou te cobrar essa ajuda aqui. Mas ele não fez isso, ele não pensou isso, ele simplesmente se importou. Ele simplesmente se colocou à disposição, ele simplesmente sentiu a dor dos seus irmãos e se importou. Perguntas. Perguntas, você acha que pergunta é importante? Perguntas são importantes, principalmente quando nós queremos ajudar. Não é verdade? Perguntas são muito importantes, principalmente quando a gente quer fazer alguma coisa a respeito. Se a gente não quer, não pergunta. Né? Quando você perguntar, como você vai? Como está você? Está tudo bem? Esteja preparado para ouvir. Porque se você só perguntar e virar as costas, melhor não ter perguntado. Então, se você perguntar, como você está? Como andam as coisas? Por favor, esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. Ou ainda, para fazer algo a respeito. Para fazer algo a respeito. Nem que isso seja somente orar. Nem que esteja longe ou fora das suas possibilidades. Mas nem que seja pelo menos orar. Nem que seja orar. Se você não está interessado em se importar, e se você não está interessado em ajudar, não pergunte. Melhor ficar quietinho. Mas não foi isso que Neemias fez. Ele fez perguntas. E ele estava com os olhos e ouvidos atentos à resposta daquele irmão. Ele estava de olhos e ouvidos atentos. Uma das primeiras coisas que Neemias identificou, insegurança. Por quê? Os muros estavam destruídos. Lembre-se que naquela época de guerras, de povo lutando contra povo, as cidades eram fortificadas, as cidades eram rodeadas por muros. Por quê? Para dificultar a invasão dos inimigos. Então, a primeira coisa que ele identificou, insegurança, os muros estavam destruídos, a cidade estava desguarnecida, o povo estava indefeso. Não havia segurança. Assim como agora, o povo, quando se sente indefeso, vulnerável, ameaçado, o que ele faz? Se acanha, reclama. E não faz nada a respeito, porque não tem como reagir. Haja vista no Rio de Janeiro, o que as pessoas estão fazendo? Agora há pouco tempo, houve toque de recolher no Rio de Janeiro, vamos falar do nosso país. As pessoas se sentiram acanhadas, as pessoas não podiam sair na rua, as pessoas não tinham essa sensação de segurança. Num dos cartões postais do mundo. Havia toque de recolher, não podia sair em determinado horário, não podia fazer determinadas coisas. Ou seja, o que aconteceu? Quase um caos na segurança pública. Quase um caos? Não, um verdadeiro caos na segurança pública do Rio de Janeiro. Então você imagina como essas pessoas se sentiram. Imagine você aqui em Canning Town, no leste de Londres, que não é lá um bairro lá tão seguro, como já foi um dia, ok? E a polícia resolvesse que simplesmente não ia mais para a rua. Que simplesmente não ia mais atender as ligações. Imagine como você ia se sentir. Coronavírus, você ia pedir graça, você ia dar graças a Deus pelo coronavírus, porque é aí que você não ia querer sair de casa mesmo. Deixa os bandidos pegar coronavírus lá na rua, porque eu vou ficar aqui dentro. Então você imagina o sentimento dessas pessoas. Quando o povo se sente indefeso, ele fica vulnerável, ele fica sem chão. Porque muitas vezes também, mesmo nós sabemos que existe um Deus que cuida de tudo para nós, mas nós não olhamos para Deus, nós focamos no problema, nós focamos nas outras coisas. E Deus talvez fique em segundo plano. Ou nós só nos lembramos de Deus quando nada mais deu certo.
Eu já tentei tudo, então agora eu vou para Deus. Quando devia ser o contrário, não é verdade? Segunda coisa que Neemias notou, miséria, pobreza. Gente, o povo judeu, ele ficou 120 anos no cativeiro babilônico. 120 anos. Agora, era cada um por si. Eles mesmos não se importavam uns com os outros mais. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo em pobreza, em miséria, eles estavam desguarnecidos, ou seja, era cada um por si e Deus para todos, né? Como dizem por aí. O desprezo que esse povo sentiu. Você já sentiu alguma vez a dor do desprezo? Alguém já te desprezou alguma vez? A dor do desprezo é pior do que a dor da pobreza. É pior do que qualquer outra dor sentimental. A dor do desprezo, a dor do abandono é pior do que qualquer outra dor na área sentimental. Pergunta aí para a dona psicóloga. Gente, tem gente que sofre demais por causa disso. Porque se sente abandonado. Não se sente amado. É um dos piores problemas hoje. Neemias, então, ele se coloca diante de Deus como resposta ao problema desse povo. Ele se coloca diante de Deus como resposta. Ele deixou a sua zona de conforto, ele deixou tudo que ele tinha e se colocou um homem normal, um homem limitado, diante de um Deus que pode fazer o impossível. Ele se colocou diante de Deus. Eu lembrei de quando Deus me chamou para o ministério. Não fui eu que me coloquei diante de Deus, não, tá? Não foi. Mas quando Deus me chamou para o ministério, eu sapateei, eu chorei, eu disse não. Eu fiz, a minha esposa sabe, o tanto que eu chorei, o tanto que eu esperneei, o tanto que eu briguei com Deus, o tanto que eu briguei com ela, né? Por quê? Porque, de certa forma, eu estava saindo da minha zona de conforto. Eu não queria sair da minha zona de conforto. E minha zona de conforto não era conforto só financeiro ou de trabalho. Não era minha zona de conforto. Eu estava servindo, eu estava feliz da vida. Servindo na igreja, aqui com os irmãos, e grupo nos lares. Estava tudo beleza, não precisava mais. Para que Deus vai me chamar para ser pastor? Vai chamar outro, eu falava para ele. Vai, pastor, Deus, conversa com o outro. Eu não. Mas... quando Deus chama, a gente só obedece. Mas esse homem não. Ele não fez como eu. Ele não sapateou. Ele não refugou. Não. Ele simplesmente se colocou à disposição. Tem um esportista britânico chamado Charles Studd. O nome dele é Charles Studd. Ele era um esportista muito bem sucedido. De repente, esse homem, esse atleta de ponta, larga tudo e vai virar missionário. O povo pergunta, gente, não é possível entender, esse cara é doido, só pode. E aí ele foi perguntado por quê. Indagaram a ele por quê. Olha o que ele disse, olha a resposta dele. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça pode ser grande demais. Nenhum. Como é que você vai argumentar com um homem desse? Não tem como argumentar. Então eu te pergunto, e eu me importo com essa pergunta. Deus está te chamando para fazer algo? Ele está te levantando para algo? Ele está te chamando? Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a minha resposta? Eu tentei fugir, acho que, se eu não estiver errado aí, por uns 4, 5 anos, não foi não? Tentei correr, mas não teve jeito. Tem gente que fala assim, para você servir a Deus, ou para você aceitar, né? Tem gente que fala, para virar pastor, como se fosse assim, eu viro para cá e viro para cá, virei pastor, né? Para virar pastor, é como se fosse assim, se todas as portas estivessem fechadas, e aí, fechou tudo. Ah, então, eu vou ser pastor. É o último recurso. Gente,
As portas para mim estavam, pelo contrário, as portas estavam todas escancaradas, estavam abertas. Mas quando Deus chama, é um chamado irresistível. Assim, quando Ele te chama para te salvar, é um chamado irresistível. Não tem como você negar, não tem como você resistir. É irresistível. Não tem como. Então, e aí, talvez nós possamos lembrar dessa frase desse homem que disse que se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça pode ser grande demais. Mesmo que esse sacrifício seja sair da minha zona de conforto. Deus está te chamando, então se coloque de pé, arregace suas mangas e diga, eis-me aqui, Senhor. Para de preguiça, para de inventar desculpa, para de inventar lenga-lenga. Só diga, eis-me aqui, Senhor, e deixa Deus fazer o resto. O melhor jeito é parar de tentar seguir os nossos planos e deixar que Deus cumpra os planos dele nas nossas vidas, estarmos atentos para isso. E nós continuamos vendo que ele também sentiu a dor. Neemias chorou pelo povo. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Qual foi a última vez que eu chorei pela dor de alguém? Mas chorei de verdade. Não chorei porque eu vi o outro chorando, eu só acompanhei as lágrimas, né? Eu me emocionei porque eu vi o outro chorando, porque tem muito disso. É diferente. Você chorar porque você vê alguém chorando é diferente. Isso é muito mais ligado à emoção, mas eu estou falando aqui de empatia, de sentir a dor do outro. Quando você, mesmo que a pessoa não esteja chorando, mas você chora pela dor dela. Por quê? Porque a dor é tão intensa que você sente. Aliás, você já chorou algum dia? A Adriana tem certeza que já. Só hoje ela já chorou umas 3 vezes que eu vi. Eu também sou chorão. O Marcos é chorão. O Marcos, então, o dia que foi me visitar no hospital, eu lá morrendo de dor e o Marcos chorando do meu lado. Eu vou estar batendo. Sai daqui, quem está com dor sou eu, sai daqui. Né? E o Marcos lá chorando. O Marcos é chorão, igual eu também. Mas tem gente que não chora. Tem gente que não chora. Chora por falta de dinheiro, chora por dor de barriga, chora porque bateu o dedão do pé, mas não chora pela dor do outro. Não chora por empatia por ninguém. E nós vivemos hoje nessa, eu citei aqui eu e o Marcos, né, 2 chorão, e hoje nós vivemos numa sociedade que diz que homem não chora. Que homem, que é macho não chora. Coitado de mim, coitado de você, hein, Marcos. Que macho não chora. Aí sabe o que acontece? Aí cresce uns cabra, tudo distante de Deus, que não quer reconhecer que é pecador, não quer se prostrar diante de Deus e confessar pecado, porque homem não chora, homem não se humilha. Aí crescem os caras intocáveis, incapacitados de amar sua esposa e seus filhos como tem que amar. Sabe por quê? Porque não aprende a ter sentimento. Crescem uns caras simplesmente anestesiados emocionalmente. É isso que nós temos hoje. Nós temos homens anestesiados emocionalmente. Não tem como sentir nada. Queridos, antes de Deus agir através de você, antes de Deus agir através de mim, Deus vai agir em mim. Deus primeiro tem que agir em nós, tem que agir em mim, tem que agir em você, para depois agir através de você. Primeiro, eu tenho que estar quebrantado, eu tenho que me colocar à disposição para depois Ele me usar, lembra? Deus faz o impossível usando a vida de um homem normal, de uma mulher normal. Nós temos que nos colocar na presença de Deus. Esse choro não foi aquele chorinho qualquer não, sabe? Olha o que diz a palavra. Foi do mês de Quisleu ao mês de Nissan. Sabe quanto tempo isso leva? 4 meses. 4 meses chorando e jejuando pelo seu povo. Foi ao mês de Quisleu ao mês de Nissan. 4 meses. Continuou vivendo no palácio, mas a sua cabeça e o seu coração já estava lá em Jerusalém. Ele já estava planejando tudo. Ou seja, antes de buscar os recursos materiais para reconstruir os muros, Neemias buscou recursos celestiais. Ele buscou em Deus primeiro. Orando, jejuando. Qual foi a última vez que você jejuou? Sem ser jejum intermitente. Que é só para emagrecer. Hoje está na moda fazer jejum.
Tá bom, você pode até conciliar os dois, jejum intermitente também com o espiritual. Tudo bem, mas eu estou falando assim, qual foi a última vez que você orou e jejuou por uma situação? Eu vou confessar para vocês que eu fiquei um tanto quanto... Deixa eu procurar uma palavra certa. Decepcionado. Essa última semana. Porque eu convoquei a igreja para orar. Nós fazemos um relógio de oração de 24 horas. Quebrei o galho de vocês ainda. Porque eu dividi as 24 horas em 48 turnos de meia hora só. E mandei mensagem para um grupo que tem mais de 50 pessoas. Ou seja, aliás, tem mais de 60. E faltou gente para orar. Eu fiquei, no mínimo, decepcionado, para ser honesto. Desculpa, mas não tem como não falar. Porque uma igreja que não ora, o Senhor diz que a igreja que não ora, perece. Perece. A igreja que não ora, está morta. Essa é a verdade. Do mesmo jeito que um crente que não ora está morto. Aliás, eu não posso nem falar que é crente se não ora. Desculpa, mas o homem ou a mulher que não ora está morto espiritualmente. Se não busca Deus em oração, está morto espiritualmente. Não, desculpa, mas eu não posso chamar de crente. Concordam comigo? Não tem como chamar de crente. Uma pessoa que não ora. Uma pessoa que não busca Deus. Então, eu fiquei um tanto quanto decepcionado. Eu entendo perfeitamente que todos têm seus afazeres, todos têm suas limitações, eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Mas, um chamado à oração, nós não podemos recusar. Você pode orar dirigindo, você pode orar, você não tem que orar, você não precisa parar a sua meia hora do dia, ajoelhar num canto e orar. Você pode orar onde você estiver. Você pode orar fazendo o que você estiver fazendo. Não tem desculpa. Então, qual foi a última vez que nós fizemos isso? E Neemias, ele sabia o que estava esperando ele, ou não? Ele sabia. Tanto que ele orou, ele jejuou, ele falou, eu vou enfrentar perseguição, eu vou enfrentar dificuldades, mas eu vou, porque eu me coloquei à disposição de Deus e eu sei que Ele vai fazer o impossível através da minha vida. Foi assim que ele pensou. Vida de oração, esse homem orou por 4 meses sem parar. Sem parar. Às vezes a gente ora e fala assim, ok, quem foi que teve dificuldade de parar para orar meia hora essa semana? De orar a meia hora do seu slot? Eu tive dificuldade. No primeiro dia, eu orava. 10 minutos. Falei, meu Deus. Aí eu, de novo, orava, pedia, agradecia, louvava. 15 minutos. Falei, gente, o primeiro dia foi difícil. No segundo dia foi mais fácil. No terceiro dia, mais ainda. No quarto dia, eu já orei 40. Sem nem olhar no relógio. A hora que eu vi, tinha passado. Então, é um encorajamento para você. Orar é um exercício. Nós precisamos exercitar a oração. Nós precisamos saber, nós precisamos passar tempo em oração. Foi difícil? Foi. Quer dizer que eu não oro? Não, não é isso. Quer dizer que eu nunca parei, talvez, para orar desse jeito. Ou se eu parei, foi há tanto tempo que eu já nem me lembro mais. Para orar assim, especificamente, parar naquele horário que eu escolhi lá, por meia hora, e ainda mais que estava com sono, né? Então, o que eu fazia? Eu descia lá para a sala e ficava andando na sala, que nem um doido. Andando para cima e para baixo, andando para lá e para cá, com um copo d'água na mão para tomar água e vamos lá. Porque se você ficar na cama, você dorme. Porque o cansaço vai bater. Então, é exercício. E é sacrifício também. É também sacrifício. Então, vida de oração, esse homem orou 4 meses sem parar. Ele provavelmente orou para que Deus movesse o coração do rei, ou não? Porque ele sabia que ele ia ter que pedir autorização. Ele sabia que ele ia precisar de recursos financeiros, materiais, para que ele pudesse fazer o que ele estava disposto a fazer. Nós precisamos de homens e mulheres práticos, que oram, mas que agem. Nós precisamos de homens e mulheres que oram, mas que agem, que pensam, mas que façam.
que veja o problema, mas se coloca à disposição para resolver o problema. Pastor Hernandes Dias Lopes, que vocês todos conhecem, que eu também gosto muito, ele diz o seguinte: oração sem ação é fanatismo. Enquanto que ação sem oração é presunção. Muita gente ora, mas não faz nada. É só fanatismo. E muita gente só faz sem orar, é presunção. É isso que nós temos que fazer, nós temos que orar e nós temos que agir, nós temos que pedir, nós temos que fazer, nós temos que nos colocar à disposição e realmente nos disponibilizar para fazer. Então esse homem, nós vimos aqui vários exemplos, ele teve empatia, ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele buscou o direcionamento de Deus, ele orou, um homem piedoso, um exemplo para nós. Quando existem problemas impossíveis, ou situações impossíveis, o Deus do impossível pode muito bem usar homens e mulheres comuns para fazer o impossível. Nós aprendemos que Deus age através daqueles que têm um coração quebrantado diante dele, que ora, que busca, que são comprometidos com ele. Não peça e não queira ser usado por Deus se você não for comprometido com ele, porque não é assim que funciona. Ele pode muito bem usar qualquer um e qualquer pessoa, a gente sabe disso, a gente já viu na história, a gente já viu na palavra do Senhor, ele pode usar o que ele quiser, ele pode. Mas você concorda comigo que é muito mais fácil se você estiver comprometido com ele? Se eu estiver comprometido com ele, é muito mais fácil ele me usar assim? Um dia eu indaguei alguém com a minha esposa, eu indaguei alguém que eu sabia que estava vivendo uma vida de pecado, eu sabia que estava vivendo uma vida toda torta, e essa pessoa saía por aí profetando, e dizendo coisas, e falando coisas, e revelações, e não sei o quê, e eu falei para minha esposa, e a minha esposa meio assim, e eu estava todo cético, eu falei assim, olha, desculpa, mas eu não consigo ver Deus aqui. Eu não consigo ver Deus agindo numa vida que está desse jeito. E aí ela me chamou a atenção, mas Deus pode fazer. Eu falei, sei que pode. Deus pode usar a vida dessa pessoa, sei que pode. Mas não tem coerência, não faz sentido. Não faz sentido, não nesse contexto que nós estamos falando, nesse contexto que nós estamos vendo. Eu quero falar bonito, eu quero dizer que eu profetizo, eu quero dizer que eu faço, que eu aconteço, mas eu não vivo. Eu não tenho uma vida com Deus. Gente, desculpa, mas essa soma não bate. Essa soma não bate. Não dá. Eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso me colocar à disposição de Deus. Eu preciso realmente orar. Eu preciso estudar a palavra. Eu preciso ter comunhão com Ele. Eu preciso ter comunhão com os irmãos. Para eu ser luz e sal lá fora. Senão não dá. Então, vamos lembrar desse homem que se colocou à disposição de Deus para ser usado por Deus e para dar glórias a Deus. Agora eu te pergunto, você está disposto a fazer a diferença? Eu estou disposto a fazer a diferença? Se a resposta for sim, então eu tenho outra pergunta para fazer. Lembra que eu falei que quem pergunta quer resposta. O que precisa mudar então? O que eu preciso tanto mudar? Qual é a primeira atitude? Mais uma pergunta. Qual é a primeira atitude que eu preciso tomar? Por que eu não tento começar por mim a atitude? Por que eu não tento começar por mim aquela coisa que eu tanto quero que o outro mude? Por que eu não mudo primeiro a minha atitude, a minha reação, ou o meu jeito, para que Deus comece a agir? Talvez na atitude do outro, ou na atitude ao meu redor, ou nas situações ao meu redor. Então lembre-se, oração sem ação é fanatismo. Mas ação sem oração é presunção.
Nós precisamos orar. E para encerrar, eu quero que você fixe bem essa frase na sua mente durante essa semana. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça pode ser grande demais. Amém? Vamos orar? Vamos levantar?